Gente, eu me chamo Daiane, sou aluna de Química da UERN e estou participando do projeto. Vou dar aula para vocês sobre propriedades periódicas e aperiódicas. Por que estudar propriedades periódicas e aperiódicas? É uma maneira de fácil compreensão para saber ligações químicas, não só ligações químicas, mas os demais conteúdos que serão abordados em química. Em suma, vocês terão também facilidade de saber quem vai perder elétrons e quem vai ganhar, quem é um átomo grande, quem é um átomo pequeno. Chegamos em propriedades aperiódicas e vamos deixar claro esse nome aperiódicas, o prefixo na frente do periódicas. A gente já sabe que o A significa uma coisa de negação. Então, logo já damos de caras que elas não são regulares, elas não conseguem períodos como as propriedades periódicas, certo? Logo, elas são variações de medida de número atômico que aumenta, mas não obedece à posição da tabela. Nas suas características, que são 4, eu escolhi apenas 2, a massa atômica e o calor específico. O calor específico, ele diminui à medida do número atômico, aumenta. Já a massa atômica, ela aumenta com o número atômico da esquerda para a direita. É como se a gente estivesse lendo um texto. A tabela periódica é isso, como se você estivesse lendo um texto. Você não vai ler um texto de trás para frente ou um livro, exceto se você lê um mangá, né? Que são os livros de anime. Mas estamos no Brasil, então lemos da esquerda para a direita e de cima para baixo, obviamente. Já as propriedades periódicas, ela é a variação de função do número atômico, atingindo valores máximos e mínimos, de acordo com o período ocupado pelos elementos, ok? Lembre-se que o período ele está na linha V horizontal, certo? E já os grupos estão nas linhas verticais. Tá, mas vamos falar sobre as propriedades periódicas de uma forma mais exemplificada, mais didática. As propriedades periódicas dos elementos químicos são a função do número atômico, ou seja, quando os elementos são ordenados em ordem crescente dos números atômicos, observa sua repetição periódica de suas propriedades. É que nem que acontece nos grupos ou famílias. O elemento está naquela coluna porque simplesmente ele faz semelhantes aos outros. E não é assim que a gente aprendeu na tabela periódica? Chegamos agora no raio atômico, e é a propriedade periódica que eu considero mais importante para a compreensão das outras, não só das propriedades periódicas, mas de todas as coisas que acontecem na química, na questão de ligação, na questão do que um átomo acontece, vai reagir a determinada coisa por causa que ele entrega o seu tamanho, tá? Vamos lá. O raio atômico, ele se refere ao tamanho do átomo. Mas lembra que a gente estudou em matemática a questão do raio? O que é o raio? É do centro para a extremidade, não é isso? Vamos usar agora um modelo de referência, um modelo de Bohr. Por que eu não posso usar um modelo atômico? Eu posso até usar, mas eu acho um modelo muito, muito complexo para ser explicado dessa maneira, tá? O modelo de Bohr, ele diz que a última camada é a camada de valência, não é? Logo, o que tem no meio do átomo? Nêutrons e prótons, tá? Então, que seja um núcleo. Então, o raio atômico é do núcleo até a sua extremidade, ou seja, a sua última camada do átomo. O raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por quê? Vamos pegar 2 exemplos, ok? Se eu pegar o lítio e o flúor, eles estão no mesmo período, no segundo período da tabela periódica. Quem terá o maior raio atômico? Como eu já disse, o raio atômico ele vai crescer da direita para a esquerda, não é? Então, quem vai ter o raio atômico maior é o lítio. Por quê? Porque o raio atômico maior do lítio vai depender da quantidade de prótons que ele terá. Como a gente sabe que o número atômico cresce da esquerda para a direita, o flúor ele tem um número atômico maior, ele tem uma quantidade de prótons maior.
Ou seja, a sua carga nuclear efetiva, a carga do núcleo vai estar mais forte no flúor, fazendo que as suas extremidades, as suas camadas sejam puxadas mais, fazendo o átomo ficar muito pequeno, menor do que o lítio. Então, o seu raio atômico vai ser menor do que o lítio. Entenderam? Tá, agora vamos pegar um exemplo de cima para baixo, tá? Deixa eu ver. O lítio, mais uma vez, e o potássio. Não. Vamos pegar nos halogênios mesmo. Do flúor e do cloro. Ou o flúor e o iodo. Vamos pegar o flúor e o iodo, que é uma diferença extremamente grande. Quem terá o raio atômico maior? Obviamente o iodo. Por quê? O iodo está na quinta camada. Já o flúor, ele está na segunda camada. Lembra que eu disse que quanto a quantidade de prótons e a quantidade de camadas estarem, vamos dizer, equivalentes, eles não terão tanta força assim, uns sobre os outros. Já o flúor, ele não é desproporcional. Ele tem mais prótons e a sua camada é pequena. Logo, quanto maior o número de camadas de um átomo, maior o seu raio atômico. Tá, mas Tayane, eu tô querendo saber como é que acontece, como é que eu vou saber o que é isso, o raio atômico, eu não tô entendendo nada. Calma, vamos chegar na questão da medição do raio atômico, ok? Observou a dificuldade de se medir o tamanho do raio atômico isolado em eletrosfera que não possui limite definido, segundo o modelo quântico. O raio atômico pode ser calculado a partir dos átomos iguais no estado sólido. Lembra lá do estado sólido nas primeiras aulas sobre estado da matéria? Enfim. Definindo as distâncias entre os núcleos, logo considera-se o raio atômico sendo metade da distância entre o núcleo dos dois átomos vizinhos iguais. Ou seja, como vejo no slide, eu vou pegar dois átomos do mesmo elemento e ver eles juntos no estado sólidos. Então, eu vou medir a distância de um núcleo para o outro. Ou seja, é assim que a gente se adquire a medição do raio atômico. Agora chegamos à questão dos raios iônicos. Aí você fica, meu Deus, já não baixa os raios atômicos, vem raio iônico, que é isso? Creio eu que você já sabe o que é o íon. Se vocês não sabem, eu vou dizer. Os íons são aqueles átomos que perdem ou ganham elétrons. São os ânions ou os cátions. Vamos falar aqui do raio do cátion. O raio do cátion, ele é menor do que um raio de um átomo neutro. O que é um átomo neutro? É aquele que não perdeu nem ganhou. O cátion, ele tem o mais íon, não é? Por que ele tem esse mais íon? Porque ele está eletropositivamente, ele ficou positivo porque ele perdeu um elétron. Quando ele perdeu um elétron, sua camada ficou menor, porque ele tem mais prótons do que o elétron. Lembra que eu disse que quando tiver mais prótons, ele vai puxar, não é isso? Ou seja, o raio do cátion será sempre menor do que o raio do átomo. Já o raio do ânion, ele será maior do que o raio do cátion e do próprio átomo. Por quê? Porque ele ganhou o elétron e ele vai ficar com as suas camadas maiores. Quando ele ficar com as camadas maiores, o núcleo não vai ter tanta efetividade assim para puxar as camadas. A eletroafinidade ou caráter metálico. Vamos lá, por que tem esse negócio de caráter metálico? Caráter metálico porque os metais têm mais tendência a perder elétrons. O famoso exemplo disso é o cloreto de sódio. Quando o cloreto de sódio está ali, que é o Na, ele tem um elétron na sua última camada, ele não está estável, ou seja, ele prefere perder o seu elétron para o cloro para ficar estável. Já o cloro, ele tende a ganhar. Não vou dizer o spoiler agora, ok? Mas eu vou dizer mais na frente porque o cloro tende a ganhar. A eletropositividade, ela aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Perceba-se que os gases nobres os gases nobres quase não estão em nada com questão de elétrons, porque eles são extremamente nobres, eles estão completos, eles não precisam de ninguém para se estabilizar no seu octeto. Chegamos na energia de ionização. Vamos dizer que a energia é necessária para retirar um elétron ali do átomo. Ou aí quando tira do átomo, o átomo vira um íon. Pode ser, enfim, ele virou um íon, ele virou um cátion.
Tá, aí você vê assim, mas ele tá dizendo no estado gasoso. Por quê? O estado gasoso, mais uma vez reforçando a questão dos 4 estados da matéria. O estado gasoso, não sei se vocês estão lembrados, mas quando eles estão no estado gasoso, qualquer matéria, vamos dizer um elemento, ele está no estado gasoso, ele está mais disperso, seus átomos estão mais dispersos, então é mais fácil isolar aquele átomo para retirar o elétron, certo? Eu vou fornecer uma energia a ele e ele vai retirar o elétron. Tipo, eu vou fornecer tanta energia a ele que ele vai fazer não só saltar da camada, mas ele vai poder sair do átomo, certo? Então, cresce da esquerda para a direita. Ou seja, quanto menor for o átomo, mais energia eu vou ter que fornecer para retirar, por causa do núcleo. Sim, o núcleo sempre terá influência, porque é questão do próton, e se o átomo for bem pequenininho, aí eu vou ter que aumentar mais e mais ainda a energia de ionização. Trouxe aqui o clássico exemplo de todo estudante do ensino médio tem que saber, que é o do alumínio. Percebam-se que quanto mais eu tiro um elétron, mais energia eu tenho que fornecer, porque é muito difícil tirar um elétron que fica muito perto do núcleo, porque é uma força muito grande de um positivo com um negativo. E eu trouxe isso aí, esse EV significa elétrons-volts, ok? E a afinidade eletrônica, percebo que os gases nobres não estão de novo, olha eles aí, mostrando que eles são superiores a gente, é entendida como a intensidade mesmo de um átomo capturar elétron. O flúor, os halogênios são os reis de capturar elétrons. E eles vão aumentar, por exemplo, eu estou lá neutro, eu forneço um elétron para ele e ele vai me fornecer energia, certo? Ele vai virar um ânion e vai fornecer energia. Esses são os produtos dele, o ânion e energia. E a eletronegatividade é uma propriedade mesmo, tipo, eles crescem da esquerda para a direita, de cima para baixo, porque é proporcional ao raio atômico, é proporcional à afinidade eletrônica, à energia de ionização, enfim, são propriedades proporcionais umas outras. Só lembrar de matemática, lembrar de regra de 3, proporcionalidade, vocês meio que decorarem isso até botarem em mente em prática. Eu cheguei na parte das propriedades que não são tão faladas. As propriedades que não são tão faladas são a questão da densidade, volume atômico, reatividade, ponto de fusão e ebulição. Por que não é tão falada? Porque as outras são as que mais influenciam na questão das ligações, das reações que acontecem na química. Mas eu vou dizer, mais ou menos, como é que acontece. Eu não botei no slide porque eu achei que ia ficar muito pesado o conteúdo. Vamos chegar agora na densidade. A densidade, ela cresce de cima para baixo, das extremidades, tanto da direita quanto da esquerda, para o centro. E de cima para baixo também. O volume atômico, ele acontece de cima para baixo, só que do centro para as extremidades. E o ponto de fusão e ebulição, ele acontece assim, das extremidades para o centro e de cima para baixo apenas na direita, do lado direito. E de cima de baixo para cima, ele acontece nos grupos de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, ok? Na questão da reatividade, ela tem um aumento na diagonal, ela cresce diagonalmente. Chegamos agora nos exemplos. Eu achei a parte mais legal de fazer do slide. Eu trouxe a família dos halogênios, não todos, tá? Mas que faltou a astância. Perceba que o flúor está bem pequeno, o cloro vai aumentando, ó. Questão de camada em camada. Trouxe o flúor super alegre porque ganhou um elétron. E aqui são as referências das fontes onde eu peguei. Recomendo vocês verem os memes lá, porque além de vocês estudarem, vocês super entendem os conteúdos e se divertem. Trouxe uma questão da FUVEST, como eu já expliquei, né, a questão do raio, a diferença do raio iônico, raio atômico. Eu trouxe aqui o íon cromo 2+, que é o íon cromo 2 e o cromo 3, difere quanto à quantidade de. Não é de prótons e nem de nêutrons, que a gente sabe. Também não é de prótons e nem de elétrons.
nêutrons, não elétrons, ok. Vocês têm que ter em mente, quando fazerem questão, que essas questões vocês têm que fazer por eliminações, ok? Então, vocês eliminam cada uma e aquela que tiver mais sentido é a que é a resposta certa. Eu trouxe agora para vocês um resumo da aula para ver se vocês compreenderam, que é um meme, certo? Eu espero que realmente vocês tenham entendido. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch. Que muito ótimos, que é o Cienciação, Café com Química, Química Nota 10 e Universidade da Química. O Universidade da Química é para aqueles que realmente gostam muito de química, de ciência, e ele fala muito de anime, é muito legal, é voltado principalmente para a galera de graduação, mas se você gosta de química, recomendo. E Cienciação, ele é cheio de, não só de química, é física, é biologia, mas é voltado para química também. E ele tem uma websérie sobre Marie Curie. Se vocês gostam de Marie Curie, eu recomendo Cienciação. Enfim, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.